Olá, Namastê, Hare Krishna. Estamos aqui mais um dia para compartilhar o Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada. Estamos no capítulo 7 e hoje vamos ao verso 26. Com amor e devoção, eu entrego este serviço devocional como Seva, S-E-V-A, serviço espontâneo, voluntário, amoroso para Deus. Primeiramente para Deus e depois para as almas condicionadas que somos nós e que estamos aqui aprendendo. Eu estou aprendendo conjuntamente com vocês a compartilhar o Bhagavad Gita. Recentemente eu compartilhei aqui neste grupo o certificado do Bhagavad Gita, que foi dado à minha pessoa, Ana Cláudia Chandra, no ano passado, de 2023, em agosto, onde eu fiz a síntese do Bhagavad Gita durante um mês. Esse Bhagavad Gita, ele foi síntese, foi sintesiado, ou seja, ele foi resumido nos melhores versos, nos importantes versos, escolhidos por Prabhudevananda e Debra Devi Yogamaya, minha mestre inspiradora e meu astrólogo védico. E assim, eu recebi recentemente o certificado e compartilhei com todos vocês e me sinto muito feliz de ser autorizada para utilizar o Bhagavad Gita como estudo. Todos nós estamos estudando, todos nós estamos evoluindo. Gratidão. Capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto, verso 26. Ó Arjuna, como a suprema personalidade de Deus, sei tudo o que aconteceu no passado, tudo o que está ocorrendo no presente e tudo o que ainda acontecerá. Conheço também todas as entidades vivas, mas a mim ninguém conhece. Então aqui Krishna, a suprema personalidade de Deus no Bhagavad Gita, ele está afirmando que ele é a suprema personalidade de Deus e que ele sabe tudo do passado, do presente e de tudo que vai acontecer. Então, quando a gente tem contato com este verso, nós vamos trabalhando uma ferramenta chamada preocupação. Se preocupar em se ocupar com coisas que ainda vão acontecer ou aconteceram. Porque tudo o que acontece no passado, no presente e no futuro, Krishna está sob o controle como Isvara, o Supremo Controlador. Vamos ao significado. Aqui define-se claramente a personalidade de Krishna. Se Krishna é a personalidade de Deus, assim vamos tendo a certeza que Krishna é o Supremo. Maya material é a energia ilusória que cobre a nossa mente, que cobre os nossos sentidos, que cobre a nossa vida. E essa Maya, a yoga da ilusão, ela nos impede de conhecer Deus. Muito embora essa energia Maya seja uma energia inferior de Deus, para nos testar aqui no plano material. Para crescer e evoluir, precisa-se passar por testes e aprendizados. Se nós não passamos por esses testes e aprendizados, nós não vamos evoluir. Porque como é que a gente vai aprender a teoria se a gente não exercitar e se a gente não for aprovado, né? Quem possui corpo material não pode se lembrar de sua vida passada, nem pode predizer sua vida futura, tampouco poder prever o que lhe acontecerá após sua vida atual. Assim, ele não pode saber os acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Quem não está livre da contaminação material não pode conhecer o passado, o presente e o futuro. Então, essa contaminação material é o entrave. É aquela barra que está nos olhos da gente, que a gente não se enxerga. A gente enxerga o outro, o argueiro que está no olho do outro, mas a barra que está no olho da gente, a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente está na ignorância espiritual. E assim a gente não pode conhecer nada, nem saber de nada, e muito menos entregar na mão do Supremo, que ele sabe o passado, presente e o futuro.
O Senhor Krishna diz claramente que ele sabe por completo o que se deu no passado, o que está acontecendo no presente e o que ocorrerá no futuro. Assim, o Senhor Krishna lembra-se há milhões de anos, pois ele instruíra o Deus do Sol para seguir nesse processo de Parampara, que é a sucessão discipular do conhecimento védico, do conhecimento dos Vedas, e do próprio conhecimento do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavata e de todas as escrituras autorizadas e sagradas pertencentes à filosofia Veda, dos Vedas da Índia. Então aqui, quem não está livre da contaminação material não pode conhecer passado, presente e futuro. Isso é óbvio, né? Então, aqui, Shri Krishna, a pessoa suprema, ele é essa pessoa que sabe de tudo e é o nosso pai maior, é o nosso orientador, o nosso guru, e ele sabe de tudo na nossa vida. Então, por que você se preocupa? Porque eu me preocupo. Por que você que me vê agora se preocupa? Se aqui no Bhagavad Gita está dizendo que Deus sabe de tudo. Então, a cada passo que eu estudo o Bhagavad Gita, que eu leio o Bhagavad Gita, que eu compartilho o Bhagavad Gita, para estar aqui compartilhando esse verso com vocês, eu já estudei antes. Eu estudo, eu sublinho, eu escrevo, e o que eu não sei, eu vou atrás da resposta com os sábios maiores do que eu, com as pessoas que sabem bem muito mais do que eu, para que eu possa estar passando aqui, em nome de Deus Krishna, um trabalho devocional bacana, e vocês também possam receber aí do outro lado um trabalho que vá dar essa orientação a vocês, né? Então, aqui novamente fala, né? Dentre milhões e milhões de homens, alguns tentam se tornar perfeitos nesta forma humana de vida. Alguns tentam se tornar perfeitos nesta forma humana de vida. E dentre milhares e milhares desses homens aperfeiçoados, que já estão nesse processo da perfeição, é difícil encontrar um que pode entender o que o Senhor Krishna é. Gente, isso é muito profundo. A gente pensa que a gente sabe quem é Deus, que a gente conhece Deus, que a gente se relaciona com Deus, mas isso não é verdade. Porque eu tiro de mim, eu agora que estou conhecendo Deus através do Bhagavad Gita, através das aulas dos gurus, dos mestres no YouTube, da meditação sagrada, logo que acorda, às 5, 5:30 da manhã, no máximo 6, meditando 1h30, cantando os santos nomes do Senhor Krishna, o Mahamantra sagrado, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E assim, essa terapia devocional vai limpando a nossa mente e o nosso coração. E aí, quando a gente sai da mente e vai para o coração, a gente consegue entender Deus. Porque Deus está instalado no Paramatma, no coração. Verso 27. Ó descendente de Bharata, ó vencedor de inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo e do ódio. Então, nós, almas condicionadas, nascemos da ilusão e estamos na ilusão, querendo viver as dualidades da vida. Prazer, falta de prazer. Calor, frio. Ódio, amor. Isso chama-se dualidade da vida. E assim, a gente vai perdendo a nossa vida dentro dessa própria vida, sem entender absolutamente nada. Então, aqui no Bhagavad Gita, nos dá essa oportunidade da gente entender, começar a entender um pouco. Significado de Srila Prabhupada, já é Srila Prabhupada. O ser vivo é subordinado ao Senhor Supremo, que é conhecimento puro. Aí já diz tudo. O ser vivo é subordinado ao Senhor Supremo, que é conhecimento puro. Ao deixar-se iludir, afastando-se deste conhecimento puro, ele fica sob o controle da energia ilusória e não pode compreender a suprema personalidade de Deus. Gente, isso é claro, né? A gente fica em ilusão e a gente não compreende Deus. A energia ilusória manifesta-se na dualidade produzida pelo desejo e pelo ódio.
Devido ao desejo e ao ódio, o ignorante quer tornar-se uno com o Senhor Supremo e inveja Deus, Krishna, como a suprema personalidade de Deus. Sim, quando eu li isso pela primeira vez, eu disse, meu Deus, será que existe gente que inveja Deus? Claro que sim. Quem não queria ser Deus? Ou quantos tentam ser Deus nesta escalada desta vida? Neste samsara, nesta vinda, nascimentos e renascimentos de nossas almas. Muitos querem, é só a gente ligar a televisão que a gente vê 2 guerras acontecendo porque querem bancar Deus, querem mandar nos seus países e querem controlar outras coisas e outras pessoas. Isso é querer bancar Deus, porque aqui está dizendo que o único que controla é Deus, é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, podemos compreender que o Senhor Krishna aparece por meio de suas potências internas, as potências de Deus. Mas aqueles que são iludidos pelas dualidades e pela ignorância, pensam que a suprema personalidade de Deus é um produto das energias materiais. Ou seja, a gente confunde tudo. A gente pensa que Deus é uma coisa, que Deus é outra, e a gente não sabe, porque a gente não tem estudo. E o que eu estou fazendo justamente aqui é estudando primeiramente comigo, para poder compartilhar com vocês estudos. Eu não sou professora de nada, eu sou apenas um instrumento de Deus para expandir e melhorar meu mundo e o de vocês. Caso vocês queiram e caso vocês assistam. Porque eu não me preocupo se vocês assistem ou deixam de assistir. Eu estou aqui sempre fazendo serviço espontâneo, voluntário, amoroso para Deus. Essas dualidades da vida material decorrem da ilusão. Aqueles que caem vítima dessa ilusão vivem no mundo das dualidades e são verdadeiros tolos, motivo pela qual não pode compreender a suprema personalidade de Deus. Então, a tolice é igual à ignorância. Quanto mais é ignorante, menos se conhece Deus. Quanto mais a gente se apaixona por Deus, mais a gente quer saber sobre Deus e sobre suas potências. Força, fama, renúncia, conhecimento, beleza e riqueza. Essas são as 6 opulências do Supremo. A força de Deus, a beleza de Deus, Deus é pura renúncia. Quanto Deus renuncia para nos agradar e nos dá aquilo que a gente merece. E muitas vezes Ele dá aquilo que a gente nem merece, não é verdade? Então, Deus é beleza, é riqueza, é fama, é poder, é renúncia, é conhecimento. Então, para a gente poder estar ligado a essas potências de Deus, a gente tem que se melhorar, minha gente. A gente não pode querer entrar no reino de Deus, ou voltar ao Supremo, ou se elevar como alma em expansão da consciência no corpo físico de hoje, se a gente não estuda nada, se a gente só se enreda na matéria dia após dia e só. Aí vem a doença, vem a pobreza e vem o conflito, para nos cutucar e nos catucar, para a gente acordar. A dor é uma manifestação de dizer que nós estamos no caminho errado. Então, vamos acordar para o Bhagavad Gita. Verso 28, para terminar. Aqueles que agiram piedosamente tanto nesta vida, quanto em vidas passadas, e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo, livram-se da ilusão manifesta sobre a forma de dualidades e ocupam-se em servir-me com determinação. Então vamos agir piedosamente para Deus poder estar junto de nós todas as horas, todos os momentos. Deus está no coração. Mas quantos veem Deus, sentem Deus e trabalham para Deus? Quantos? Então, quando a gente começa a fazer serviço devocional em vidas passadas e a gente traz esse serviço devocional em vidas presentes, a gente vai se erradicando por completo dessa ilusão da matéria e com certeza a gente vai para outras moradas na casa de Deus e não volta mais à terra. E assim, a gente não precisa mais sofrer as dualidades da vida, mas sim ter determinação e se ocupar em serviço devocional. Aqueles que estão qualificados para elevar-se à posição transcendental são mencionados neste verso. Quais são? Aqueles que fazem serviço devocional, que trabalham para o Supremo e que se livram da ilusão e da dualidade.
E quem são essas pessoas? Os pecadores, os ateus, os tolos e os enganadores. Os pecadores, os ateus, os tolos e os enganadores. Esses 4 tipos de seres são muito difíceis de transcender a dualidade, proveniente do desejo e do ódio. Somente aqueles que passaram suas vidas praticando os princípios reguladores da religião, que agiram piedosamente e que extinguiram as reações pecaminosas, podem aceitar o serviço devocional e aos poucos obter conhecimento acerca da Suprema Personalidade de Deus. É o que eu estou fazendo. Não estou me vangloriando, mas nem tão pouco estou tirando os méritos que a minha alma está tendo neste corpo, de compartilhar Bhagavad Gita, Narada Bhakti Sutra, no Chandra Minutos Iluminados, de tantos e tantos trabalhos que eu venho fazendo nessa vida, como psicólogo e terapeuta espiritualista. Mas hoje eu tenho a consciência que eu posso entregar tudo a Deus como serviço devocional. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou primeiro para Deus. Porque Deus é o desfrutador de tudo. Ele é quem controla tudo. Eu sou apenas uma peça neste teatro da vida. Então, aqui, Prabhupada, no seu significado, eles dizem que essas pessoas, pecadoras ateias, tolas e enganadoras, não podem conhecer Deus, porque elas vivem na maia, na ilusão, nas dualidades da vida, sofrendo com vários tipos de problemas, né? Aí ele diz aqui, com o tempo eles podem chegar a meditar na Suprema Personalidade de Deus e situar-se na plataforma espiritual. Como é que se medita em Deus? Cantando Mahamantra. Todo dia. Essa é uma das regras e regulações para se tornar um devoto na Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna e praticar Bhakti, devoção, yoga, união com Deus. É o que eu também estou tentando fazer nesta vida. Para se libertar de fato, deve-se prestar serviço e se associar com pessoas que estejam neste caminho. Mas quem se associa com pessoas materialistas trilha o caminho que conduz à região mais escura da existência. Todos os devotos do Senhor percorrem esta terra apenas para tirar da ilusão as almas condicionadas. Então, os devotos puros de Krishna, de Deus, existem os devotos conscientes e os inconscientes. Os devotos conscientes são aqueles que estão neste caminho da consciência de Deus e que ajudam as pessoas a saírem dessa escuridão e da ilusão maia, né? Então, esse é o verdadeiro devoto. E as outras pessoas estão perdidas na yoga maia, na ilusão, né? E aí não podem entender Deus, nem podem muito menos servir a Deus, né? Então aqui a gente precisa entender que a gente tem que ser um devoto de Deus consciente e usar da nossa posição constitucional. Vocês sabem qual é a posição constitucional nossa? Qual é a minha posição constitucional? Eu sou uma alma neste corpo, vivendo os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, na ilusão da yoga maya, yoga da ilusão, tentando servir a Deus com amor e devoção. Eu digo tentando, porque para servir Deus com amor e devoção, a gente tem que se tornar um devoto puro de Deus e estar em constante serviço devocional. Aqui o Bhagavad Gita, ele traz essa chance, essa oportunidade da gente buscar esse entendimento que eu não sou um corpo, eu sou uma alma servente a Deus, ponto. Só isso. E o que é que essa alma tem que fazer para evoluir? Ela tem que se ocupar em seu transcendental serviço amoroso com toda a determinação. A determinação é uma ferramenta divina. Pessoas determinadas chegam onde elas querem. Custe o que custar, passe o tempo que passar. Então, a determinação de estar aqui toda semana, 3 vezes por semana, compartilhando Bhagavad Gita com vocês, é um tipo de serviço devocional que eu ofereço a Deus Krishna e ofereço a Srila Prabhupada, que organizou todo esse Bhagavad Gita como ele é, e ao capítulo 7, verso 28, que termina agora, né? Para a próxima compartilhamento, seguiremos com mais versos, até terminar os 18 capítulos com 600 folhas do Bhagavad Gita como ele é. Essa é a minha determinação divina sob as ordens de Shri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, praticando Bhakti Yoga, Yoga da Devoção. Com gratidão eu encerro mais um dia de compartilhamento dos versos aqui
do Bhagavad Gita, a Ciência Suprema, sobre a alegria de estar aqui com vocês. Gratidão.